Muito bem, queridos, no Salmo 89, o salmista traz à memória os benefícios do Senhor, ele traz à memória a fidelidade do Senhor, e a fidelidade do Senhor é um dos atributos que são inerentes apenas a Deus. Nenhum homem na face da terra, nem que já existiu, nem que existe nesse tempo, e nem que venha a existir, tem esse atributo na sua totalidade. Não existe nenhum homem que possa ter o atributo fidelidade na sua completude. Esse é um atributo inerente apenas a Deus. É por essa razão que muitas vezes nós, seres humanos, nos decepcionamos, com familiares, nos decepcionamos com irmãos, nos decepcionamos com outras pessoas, porque esse atributo, fidelidade, ele é inerente apenas a Deus. E esse atributo, irmãos, é um pilar fundamental para a esperança da igreja. É um pilar fundamental para a esperança que nós nutrimos durante os dias da nossa vida, durante a caminhada da igreja aqui na terra. Paulo vai falar para Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 13, ele diz exatamente assim: se nós formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Então, fidelidade é inerente apenas a Deus. Só Deus é fiel na sua completude nas nossas vidas. E Deus faz questão de exercer essa fidelidade, ainda que nós sejamos infiéis. E quando nós vamos olhar para esse atributo, fidelidade, é impossível olharmos apenas para esse atributo. Nós precisamos olhar para outros atributos, porque a Bíblia vai mostrar os atributos de Deus se encaixando perfeitamente um ao outro. E aí nós podemos lembrar do atributo imutabilidade. O que é imutabilidade? É aquele que não muda. Deus não muda. A Bíblia diz que deve ser o nosso sim, sim e não, não. Porque passar disso é de procedência maligna. Mas quantas vezes nós mesmos nos encontramos falando uma coisa e daqui a pouco nós estamos falando uma outra, mas a imutabilidade é um outro atributo inerente a Deus. Tiago, na sua epístola, no versículo 17, no capítulo 1, ele vai nos ensinar que toda boa dádiva e todo dom perfeito provém do Pai das luzes, em quem não há nenhuma sombra de variação. É por isso que a Bíblia nos ensina que falou Deus, Ele vai cumprir. Aquilo que Deus determinou desde a fundação do mundo está até a volta de Cristo, até tudo consumar e até na eternidade. Portanto, essa imutabilidade de Deus, ela anda com a sua fidelidade. Deus é fiel e Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Deus falando com Moisés lá em Êxodo, no capítulo 3, Êxodo é o livro que registra a saída do povo de Israel da escravidão do Egito, caminhou por 40 anos para adentrar a terra prometida. No capítulo 3, verso 13, Moisés conversando com Deus, Moisés fala assim: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais o Senhor a Moisés, eu sou, te enviou a vós. É interessante quando Deus fala com Moisés, eu sou, o Senhor está dizendo, eu sou quem sou, eu não mudo. Eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso eu acho interessante, que quando Jesus Cristo chega na plenitude dos tempos, ele conversando com os seus discípulos, isso está registrado no Evangelho escrito por João, Jesus vai dizer, Abraão, vosso pai, ele exultou por ver o meu dia, viu e se alegrou. Aí os discípulos de Jesus falam com Jesus, ainda não tem 50 anos e viste a Abraão? E aí o Senhor Jesus fala, antes que Abraão existisse,
eu sou. Então a gente vê Deus falando que Ele é o que é, Ele é quem é, Ele não muda, Ele é o único. Jesus vem e fala a mesma coisa, eu sou. Aqui Jesus está falando, eu sou da mesma essência que o Pai, eu também não mudo. Quando eu encontro na Bíblia eu sou, eu começo a ver as expressões de Jesus, quando ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o bom pastor. Então nós podemos confiar em um Deus que não muda, confiar em um Deus que desde o princípio permanece exatamente como Ele é. E isso, amados irmãos, me faz entender que eu não tenho outro a quem confiar. A Bíblia diz que uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós falamos menção do nome do Senhor. Então, quando eu olho para a fidelidade de Deus, quando o salmista fala da fidelidade do Senhor, eu olho para Deus e falo, olha, não tem outro que possa ser tão fiel como o nosso Deus. Não tem outro que possa ser tão perfeito no fato de não mudar nem para a direita nem para a esquerda, não avança nem retroage. Não existe outro senão o nosso Deus. E aí eu falo, eu posso confiar nesse Deus. E a igreja, amados irmãos, ela precisa entender isso. A igreja precisa entender que ela deve confiar apenas no Senhor. Ela deve confiar no Senhor para o ministério pastoral da igreja. A igreja precisa confiar no Senhor para cuidar das mulheres. A igreja precisa confiar no Senhor para cuidar das crianças, porque o nosso Deus é totalmente confiável. Deus não muda, Ele permanece. Quando Deus diz eu sou, me dá a ideia de permanência. Certa vez alguém, e hoje em dia muitas pessoas dizem assim, Deus existe. E certo teólogo, escrevendo o seu livro, ele falou assim, Deus não existe. E aí as pessoas, quando estavam lendo aquela página do seu livro, falou, mas como que esse teólogo diz que Deus não existe? E mais adiante ele vai explicar por que ele falou que Deus não existe. É porque Deus é. Quando a gente fala que existe, dá a ideia de que veio a existir em algum tempo, mas Deus não veio a existir. Ele é antes de tudo. De geração em geração tu és Deus. Assim diz o Salmo 90, verso 2. É por isso, irmãos, que nós podemos confiar quando o Senhor fala através do salmista, entregue todo o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Quantas vezes nas nossas vidas nós estamos em alguma situação, em algum momento, e nós estamos precisando de uma palavra que trabalhe o nosso coração de modo que a gente possa confiar plenamente. Essa palavra é uma palavra extraordinária. Confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no seu próprio entendimento. Um pouco antes, no Salmo 37, o salmista diz, deleita-te do Senhor, ou seja, agrada-te do Senhor, e Ele concederá o que deseja ao teu coração. Ou seja, nós podemos confiar em Deus. Quando Jesus Cristo está citando ali a palavra de Deus, está no maior sermão dele, que é o Sermão da Montanha, capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, no capítulo 6, verso 33, quando o Senhor, antes está falando sobre a solicitude da vida, nós andamos muito ansiosos por muitas coisas, e naquele tempo Jesus está falando, olha, vocês devem olhar para os pássaros não semeiam, não colhem, e o Senhor os alimenta. Vocês devem olhar para os lírios do campo, que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. E os discípulos ali, eu fico pensando, mas como, que palavra extraordinária é essa? Aí no verso 33, o Senhor diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, não existe um outro Deus capaz de nos falar dessa forma e cumprir o que Ele tem falado. Não existe um outro.
Não existe um outro a quem nós podemos recorrer, confiar que não vai mudar, um Deus que vai conceder o desejo dos nossos corações se nós agradarmos a Ele. É por isso que esse ano o tema é celebrando a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Essa igreja tem experimentado isso, essa igreja tem se nutrido dessa fidelidade de Deus, tem observado cada dia nessa trajetória. Muitas pessoas já passaram por essa igreja durante esses 11 anos, passaram, hoje estão em outras igrejas, muitos se decidiram aqui e estamos podendo experimentar essa fidelidade de Deus. Mas talvez alguém pergunte, mas pastor, como que essa fidelidade se manifesta? Porque eu já entendi que Deus é fiel em todos os momentos, Deus é fiel em tudo, eu já entendi que Deus não muda, eu já entendi que Deus é confiável. Agora, como que essa fidelidade se manifesta? Muitos de nós, muitas vezes, queremos apalpar isso, não é? Nós queremos alguma coisa que nós possamos ali ver de fato e falar, olha, aqui está a fidelidade de Deus. E a primeira coisa que nós vamos pensar quando a gente diz que a fidelidade de Deus se manifesta é por meio da sua graça. Graça na Bíblia significa favor imerecido. E aí eu começo a entender, eu não mereço essa fidelidade de Deus. Eu não mereço a graça de Deus. Por que eu não mereço? Eu sou uma pessoa boa, eu sou um chefe de família que cuida da minha casa, você é uma mãe de família que cuida da sua casa, anda correto. A Bíblia diz que lá no Éden nós perdemos totalmente o direito de ter essa comunhão e desfrutar dessa fidelidade, mas é por meio de Cristo que Deus novamente nos insere como família dele. Então a fidelidade de Deus se manifesta na sua graça. O apóstolo Paulo, em Efésios 2, verso 8, ele fala que essa graça ela se manifesta para a salvação. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de... E aí eu começo a entender, olha, quando eu não tinha direito a nada, Deus na sua fidelidade, Ele manifesta a sua graça para que eu pudesse ser salvo e pudesse ter o direito, então, da vida eterna. Quando João registra seu evangelho, ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 12, veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito ou o poder de se tornarem filho de Deus. É por essa graça. Então a fidelidade de Deus se manifesta nas nossas vidas por meio da graça. Mas é só a graça salvadora? Não. A graça para nos manter no nosso dia a dia. O apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, ele fala da angústia dele com o espinho na carne. Os irmãos conhecem esse texto, em que Paulo ora a Deus 3 vezes. Já imaginou o gigante do Evangelho, o apóstolo Paulo? Não é o pastor Carlos, não é um de nós. Quando olho para Paulo, né, muitas vezes nós usamos aquela brincadeira para isso, eu tiro o chapéu, né, a gente tira o chapéu para o apóstolo Paulo, porque ele foi realmente um gigante do Evangelho. E o apóstolo Paulo orou 3 vezes, pedindo a Deus para que tirasse dele o espinho na carne. E eu fico pensando, como que Deus não vai ouvir o apóstolo Paulo e tirar o espinho que estava perturbando ele durante um bom tempo? Aí o Senhor fala assim, a minha graça te basta. Você já orou a Deus, pedindo a Deus para te ajudar em uma situação difícil, e você ouvir de Deus, a minha graça te basta? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E aí o apóstolo Paulo ele vai dizer que ele se gloria disso. Já imaginou alguém se gloriar por estar passando por uma situação extrema? Quando a fidelidade de Deus se manifesta na minha e na sua vida por meio da graça de Deus, nós vamos poder nos gloriar até mesmo quando nós tivermos um espinho na carne, que pode ser uma enfermidade, pode ser um momento de angústia por várias circunstâncias, e aí Deus fala assim, a minha graça te basta, eu estou te dando a minha graça, eu vou te ajudar durante todo esse período, e daqui a pouco você vai poder olhar pelo retrovisor
e você vai falar assim: louvado seja o nome do Senhor, porque passou aquele momento. Passou não porque você foi forte, porque eu fui forte. Nada disso. Nós não somos fortes, nós somos fracos, nós somos pequenos, muito pequenos, mas é o poder de Deus que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quando a fidelidade de Deus se manifesta com a sua graça em nós. Amém. Mas aí nós podemos olhar também para a fidelidade de Deus se manifestando por meio da sua misericórdia. Nós somos dignos do Senhor exercer misericórdia sobre nós? Não somos, porque nós somos pecadores. Mas Jeremias vai escrever algo extraordinário no livro de Lamentações, no capítulo 3, no verso 22 e 23. Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Hoje é dia 28 de setembro de 2024. As misericórdias do Senhor se renovaram na minha e na sua vida nesta manhã. Isso é fidelidade. Isso é Deus falando: olha, vocês são meus filhos e eu sou fiel a vocês, eu vou dar graça a vocês, eu vou manifestar a minha fidelidade, vou manifestar a minha misericórdia, e vocês a cada manhã, vocês vão poder acordar e falar assim: Senhor, muito obrigado, porque as suas misericórdias mais uma vez se renovaram na minha vida. Amém. Vai passar dias difíceis? Vai. Todos nós vamos passar. Vamos esquecer esse negócio de que crente não passa por tribulações, aflições e angústias. Vamos esquecer disso. Muitos pregam por aí que se você for para a igreja, acabaram seus problemas. E eu vou dizer que aumentaram seus problemas. Porque as perseguições vêm, mas junto com a perseguição vem a fidelidade de Deus, vem a graça, vem a misericórdia dele. Mas Deus manifesta também a sua fidelidade por meio da sua bondade. Deus é bom o tempo todo. Você está lá dormindo, eu estou lá dormindo, nós apagamos de tudo, e a bondade do Senhor permanece sobre nós. Salmo 23, ele termina dizendo que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida, assim como as misericórdias, todos os dias estão lá, a bondade todos os dias estão lá. Nós podemos contar com isso. Deus é bom. Nós estamos vivendo um tempo que o mundo está mal, está corrompido, chegando à medida em que Deus vai voltar, vai buscar a sua igreja e vai destruir tudo, como aconteceu em Gênesis capítulo 6, quando a medida chegou ao limite da tolerância de Deus, mas a bondade de Deus está nas nossas vidas. Mas a fidelidade de Deus também, ela se manifesta nas nossas vidas por meio da sua direção. Então, nós não estamos assim, olha, para onde eu vou, olhando para um lado, olhando para o outro, procurando direção. A igreja do Senhor, não. A igreja do Senhor, ela tem uma direção. Quando o povo de Israel estava atravessando o deserto, o Senhor falou assim: Moisés, fica tranquilo, eu vou mandar um anjo para levar vocês. Irmão, já era muito bom para nós, né? Nós ficaríamos muito satisfeitos, não é isso? Olha só, um anjo do Senhor vai nos acompanhar. Está bom assim? Está ótimo. O anjo vai nos fazer chegar no nosso destino. Está bom assim? Está ótimo. Ali Deus estava provocando Moisés. E Moisés fala assim: Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Moisés está falando, é o Senhor que nos dá a direção. A Bíblia vai dizer que durante o dia, o Senhor colocava uma nuvem sobre o povo de Israel, e essa nuvem seguia na direção da terra prometida, e durante a noite uma coluna de fogo que dava a direção para o povo. Ou seja, Deus tem nos dado a direção por meio da sua fidelidade. A fidelidade de Deus, ela está nas nossas vidas todos os dias. Jesus Cristo falou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Salmo 119, verso 105, vai dizer que é lâmpada para os nossos pés e luz para o caminho, a sua palavra. Então a direção, a bússola está aqui, o GPS de Deus está na sua palavra. Mas não apenas isso, amados irmãos. Deus manifesta a fidelidade dEle sobre nós por meio das suas promessas. E agora nós entramos em um campo que eu sei que muitos nossos irmãos gostam muito.
Eu ouço isso sempre. Olha, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para você, Deus tem promessa para a sua vida, e realmente tem promessas para as nossas vidas. Isso faz parte da fidelidade de Deus. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para que se arrependa do que prometeu, e nem filho do homem para que minta. Então Deus tem as suas promessas e Ele vai cumprir. E eu anotei alguns textos aqui que eu faço questão agora de ler para os irmãos. Isaías 41, verso 10, falando das promessas de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Promessa. Nós não estamos sozinhos. Ele nos ajuda. Ele nos toma pela nossa mão direita. Ele está falando que vai estar conosco. Jesus Cristo, né, no finalzinho, último versículo do Evangelho de Mateus, ele vai dizer assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É promessa. Você daqui a pouco vai sair desse culto, você vai para a sua casa, se assim Deus permitir, você vai deitar e dormir, não é isso? Jesus vai estar contigo. Fidelidade de Deus, isso é promessa de Deus. Filipenses 4,6 vai dizer: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E o verso 7: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Promessa de Deus. A paz de Deus que excede, ela é maior, infinitamente maior do que todo entendimento humano. Ela vai guardar o seu coração. É como se a paz de Deus pegasse o nosso coração e abraçasse o nosso coração, de modo que a gente não vai compreender. E muitas coisas de Deus, da fidelidade de Deus, nós não vamos compreender. Nós vamos ler, nós vamos aprender e nós vamos confiar que aquilo está acontecendo, mas entender, muitas vezes, muitas coisas, nós não vamos entender. Quando Jesus Cristo diz, lá em João 14, 27, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, e eu não vos dou como o mundo a dá, ele está falando exatamente dessa paz, que Paulo vai dizer em Filipenses 4, 7, a paz de Deus que excede o entendimento, ela guarda o nosso coração. Apocalipse capítulo 3, verso 5, vai dizer que aquele que vencer, promessa para o final dos tempos, será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos anjos dele nos céus. Promessa de Deus. Ele promete que aquele que tem um nome escrito no livro da vida, de maneira nenhuma terá o seu nome riscado, mas de outra forma, ele confessará. Esse confessar diante de Deus é Jesus falando: Pai, ele, ela, pelo nome, são nossos filhos, eles me receberam como Senhor e Salvador, e essa expressão que seremos vestidos de veste branca, isso aqui significa verde santidade, isso aqui significa purificação. E aí nós remetemos lá no Jardim do Éden e nós falamos: bom, lá no Jardim do Éden as nossas vestes foram manchadas com o pecado. Sim, quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos purifica. O sangue de Jesus nos torna mais alvo do que a neve. Então nós estamos, embora como seres humanos, já santificados nesse processo, mas naquele dia nós teremos vestes resplandecentes. Promessa de Deus para nós, promessa da sua fidelidade, promessa da presença de Deus. A presença de Deus, amados irmãos, talvez alguém fale assim: tudo bem, eu entendo que a fidelidade de Deus se manifesta bem na sua presença, porque Deus é onipresente, Deus está presente. Eu ouço às vezes alguns irmãos falar assim: Deus está na casa. E eu pergunto, quando que Ele não esteve? Se Ele é Deus presente, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas a presença de Deus tem duas áreas. A primeira área é que Ele é presente, por Ele ser onipresente, Ele está em todos os lugares. Agora, eu gosto muito da presença manifesta de Deus.
A fidelidade de Deus faz com que a presença dele se manifeste nas nossas vidas. Se manifesta de modo, amados irmãos, que onde nós estivermos, as pessoas vão notar que a presença de Deus, ela não está apenas no ambiente, mas ela está na vida daquela pessoa que está ali. Se aquela pessoa verdadeiramente tem a presença de Deus. Salmo 16, verso 11, o salmista diz assim: far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença a fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Na presença de Deus há delícias de alegria. Não tem como o cristão autêntico estar triste e murmurando. Nós temos momentos de tristeza na nossa vida, quando acontece alguma coisa ruim. Não temos? Mas a alegria do Senhor, ela deve imperar dentro do nosso coração por meio da sua presença. A presença do Senhor, ela nos dá fartura de alegria. Salmo 23, verso 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Tem lugar pior do que o vale da sombra da morte? Alguém aqui já passou pelo vale da sombra da morte? Lugar difícil. Isso significa, sempre que você encontrar na Bíblia um vale, uma parte baixa, significa que você está em luta, você está em angústia, você está em aflição, muitas vezes lutando até contra você mesmo. O salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença de Deus, essa fidelidade de Deus manifestada na sua presença, faz com que até mesmo quando nós passamos pelo vale da sombra da morte, nós não devemos desistir. É por isso que a igreja do Senhor Jesus, ela está aí há 2000 anos. O diabo já tentou de todas as formas de destruir a igreja, como está tentando destruir nesse nosso tempo, mas não consegue. Sabe por quê? Porque Deus se faz presente no meio da igreja. Quando o Senhor Jesus está com seus discípulos, ele pergunta: o que diz os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos respondem: uns dizem que tu és João Batista, que tu és Jeremias, que tu és um outro profeta. Jesus pergunta: e vocês? Quem que vocês falam de mim? Eu estou com vocês, vocês devem me conhecer. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo significa ungido de Deus. Algumas pessoas pensam que Jesus Cristo é Jesus o nome, Cristo o sobrenome. Cristo significa ungido. Tu és Jesus, o ungido de Deus e do Deus vivo. Aí Jesus fala assim: Simão, não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu revelou para você. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Exatamente por causa da presença. A fidelidade de Deus se manifesta na presença de Deus e no meio da igreja a presença de Cristo. É como João lá no início do livro de Apocalipse. Ele vê o Filho do Homem no meio dos 7 castiçais de ouro, que simbolizavam as 7 igrejas da Ásia Menor. E Jesus estava ali andando no meio da igreja, a sua presença. Jesus está presente no meio da igreja, dessa igreja que nós congregamos aqui em São Roque. Ele está presente no meio da igreja Batista do Iriri, ele está presente no meio da igreja Assembleia de Deus Betel, no meio da igreja Cristo te chama, no meio das outras igrejas. Deus está ali, a presença dele é manifesta, e a presença de Deus é manifesta, e quando ela se manifesta, nós sentimos a presença dele, e as coisas acontecem, vidas são transformadas, pessoas são salvas, existem curas, libertações, porque a presença do Senhor faz tudo isso acontecer. Mas a fidelidade de Deus também, amados irmãos, está na questão do amor sacrificial. E aí eu fico pensando, o que seria aqui mais importante para nós?
E eu paro para pensar, falar, não, tudo isso aqui é importante. A presença é importante, a graça é importante, a misericórdia é importante. Mas quando a gente fala do amor sacrificial, a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, a fidelidade de Deus fez com que Ele enviasse o seu Filho para morrer por nós. Um amor sacrificial. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Fidelidade de Deus, se manifestando num amor sacrificial. João 3,16, a Bíblia em miniatura, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus se manifesta com um amor sacrificial. Quando eu olho para os meus irmãos, eu olho e falo assim, nenhum de vocês, assim como eu mesmo, não tínhamos nenhum direito de estarmos aqui nesse culto nesta noite. Mas se nós estamos, é porque a fidelidade de Deus tem se manifestado em todas as áreas na nossa vida. E para concluir, a fidelidade de Deus, ela se manifesta nos planos de Deus, nos pensamentos de Deus. Jeremias 29, verso 11, o Senhor diz, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, os meus pensamentos são mais elevados que os seus pensamentos. Eu bem sei os pensamentos e os planos que eu tenho para você, pensamentos e planos de bem, não de mal, para vos dar o fim que desejais. Que deseja o seu coração? O que deseja o coração dessa igreja? Qual é o teu pensamento? O que você deseja no futuro? Deus está pensando muito mais elevado, assim como os céus estão mais altos do que a terra. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Deus tem manifestado a sua fidelidade na sua completude. É por isso que lá no início nós falamos que nenhum de nós vamos conseguir ser fiéis na sua completude, mas Deus é fiel 100%. E aí eu volto lá no que Paulo falou a Timóteo: se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. E aí eu pergunto aos meus amados irmãos, e se nós procurarmos ser um pouco mais fiéis a Deus, se nós procurarmos tirar da nossa vida, porque tem muita coisa na nossa vida que nós temos condições de melhorar, irmãos. Tem muitas coisas na vida dos membros desta igreja, da Igreja Batista aqui de São Roque, que precisa ser melhorado. Tem muita coisa na vida do meu irmão, da minha irmã, de outras igrejas que precisa ser melhorado. A gente precisa ser mais fiéis a Deus. E se nós formos um pouco mais fiéis a Deus, se nós conseguirmos chegar lá num patamar um pouco mais elevado, se sendo infiel, Deus permanece fiel. Se nós formos um pouco mais fiéis, Deus vai permanecer da mesma forma que Ele é, porque Ele não muda, Ele não muda. Mas será bom para mim e será bom para você, se nós formos mais fiéis. A alegria que nós sentiremos no nosso coração vai ser muito maior, muito maior. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe as nossas vidas, porque Deus que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A excelência do poder é de Deus. Nós somos terrenos, terráqueos, pecadores, finitos, mortais. Mas a excelência do poder é de Deus, que é 100% confiável. Portanto, meus amados irmãos, usando a expressão do apóstolo Paulo ainda, portanto, meus amados irmãos, sede firme,
e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho na igreja que você frequenta, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém. Não fazemos pela recompensa, não trabalhamos para Deus pela recompensa, mas a promessa de Deus diz que cada um receberá segundo aquilo que tem feito. Então o conselho desse humilde pastor é que nós sejamos mais fiéis a Deus, porque Deus é fiel. Nós podemos celebrar todos os dias a fidelidade de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aproximando o término do culto desta noite. Nós estaremos ainda cantando, depois estaremos orando, impetrando a bênção. Nós primamos muito, os nossos visitantes, né, primamos muito a questão do horário também, até mesmo porque nós sabemos do compromisso que os irmãos têm. Então nós estamos chegando lá ao término do culto desta noite. Estou com o meu coração alegre. Quero dizer para os irmãos que nessa noite eu estou tão alegre quanto há 11 anos atrás, quando eu estava tomando posse nesta igreja. Quero dizer para os irmãos que esses 11 anos à frente dessa igreja, passou assim, passou muito rápido. Eu vou falar até como Jacó, né? Olha, esses 7 anos aí, passou assim que eu nem vi. Depois trabalhou mais 7 anos, né? Por causa da mulher amada, passaram rápido também. Depois ele trabalhou mais 6 anos, olha, foi assim, muito rápido. Eu tenho um prazer imenso, né, de ser pastor desta igreja. É uma igreja de irmãos carinhosos, é uma igreja de irmãos que respeitam muito o seu pastor e que amam muito o seu pastor. Nós temos feito uma coisa aí que ao longo dos 11 anos, né, sempre no final do ano a gente quer saber da igreja, se a igreja deseja que o pastor esteja no próximo ano à frente desse ministério. E eu tenho visto o carinho desses irmãos. Quero aqui, antes desse louvor, agradecer a diretoria estatutária dessa igreja, né, as nossas secretárias, né, as nossas tesoureiras, nosso vice-presidente, a nossa MCM, as irmãs que tão carinhosamente nos ajudam com as crianças, os homens desta igreja. Essa igreja realmente é uma igreja que dá muito prazer a esse pastor. Que Deus abençoe a todos. Vamos louvar ao Senhor. Estamos chegando assim ao término do culto desta noite.